Oiê! Hoje eu vou te ensinar um bolo que eu via muito nas festinhas antigamente. É o bolo mesclado de chocolate. A massa é fofinha, leve e muito saborosa. O recheio é um creme branco super cremoso e ele é todo coberto com merengue e mesclado com uma calda de chocolate. É um bolo muito simples de fazer, porém super gostoso, que serve para qualquer tipo de ocasião. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like aqui para apoiar o meu trabalho e também de ativar as notificações aqui no sininho para você não perder nada do que rola por aqui. Agora, bora para a receita! Vou começar aqui a receita pelo preparo do recheio, que é um creme branco. E aqui na panela eu já tenho leite condensado. Vou dissolver as gemas. Essas gemas não precisa peneirar. Dou uma misturadinha e vou adicionar amido de milho. E agora é só misturar até o amido se dissolver por completo. Aqui eu tenho leite integral que eu acabei de ferver e eu vou adicionando ele aqui nessa mistura aos poucos para minha gema não talhar. Esse processo é muito comum na confeitaria na hora de fazer o creme, para a gente não correr o risco de talhar as gemas. Ele também ajuda a otimizar o meu tempo na hora de ficar mexendo esse creme na panela. Como eu já vou entrar com o creme aquecido, ele vai engrossar muito mais rápido. Termino de colocar o restante do leite. E agora aqui eu vou adicionar meia caixinha de creme de leite. Agora misturo tudo e vou levar o fogo de médio para baixo, mexendo sempre até engrossar. E esse aqui é o ponto do recheio. Quando ele chegar nessa consistência, ó, de um mingau, começou a engrossar, você já pode tirar ele do fogo. Em seguida, transfira o creme para o refratário, cubro com um saquinho plástico, rente ao creme para não criar nenhuma nata. Aguarde uns 30 minutinhos ele esfriar em temperatura ambiente para perder o excesso de calor e depois eu levo ele para a geladeira para terminar de esfriar completamente. Agora eu vou começar aqui o preparo da massa do bolo. Vou bater aqui na batedeira ovos inteiros, junto com o açúcar refinado, até formar um creme bem claro e fofo. Dou uma misturadinha. Você vai bater essa primeira parte por aproximadamente aí uns 7 minutinhos ou até você obter um creme igual esse daqui, ó. Ele vai dobrar de volume e vai ficar bem clarinho. Aqui eu tenho leite integral em temperatura ambiente, se você quiser você também pode utilizar água e óleo de soja. Eu vou misturar esses dois ingredientes. Vou ligar a batedeira agora na velocidade baixa para incorporar agora o leite e o óleo. Aqui eu tenho farinha de trigo e fermento em pó. Vou misturar os dois. E agora eu vou fazer o processo manualmente para a gente não correr o risco de baixar o volume dessa massa. Então, aos poucos, eu vou incorporando aqui a farinha de trigo. Aqui é importante que você peneire a farinha para que ela entre bem leve na massa. E com a ajuda do fouet, eu vou incorporando delicadamente, ó, com movimentos de baixo para cima. A gente tem um costume, né, de bater nesse momento o fouet aqui na tigela para cair a massa. Não bata, porque senão você vai começar a diminuir o volume aqui dos ovos. Então o movimento, ó, é sempre no alto, sem encostar na tigela. Aqui eu vou utilizar uma assadeira na medida de 20 centímetros de diâmetro por 7 de altura. Não tem fundo removível, mas se você quiser, você também pode utilizar uma com fundo removível. Para untar, eu vou utilizar aqui o desmoldante da Carlex. Então eu vou espirrar somente no fundo. E vou sobrepor aqui um disco de papel manteiga para me ajudar na hora de desenformar. Caso você não tenha o desmoldante, você pode utilizar manteiga ou margarina, mas não deixe de utilizar o papel manteiga, porque ele vai ajudar na hora de desenformar o bolo. Massa prontinha, olha só que linda que ela fica, bem levinha. Agora eu vou despejar toda ela aqui na assadeira. Pré-aqueci o meu forno já uns 10 minutinhos, eu vou levar agora a massa para assar a 180 graus. Não tem um tempo certo aí, aproximadamente de 35 a 40 minutos. Não abra, né, o seu forno antes da sua cozinha cheirar bolo, tá? A sua massa ela vai crescer bastante, vai dourar aqui por cima e ao toque você vai sentir que ela tá assada, que ela vai ficar como se fosse uma espuminha, tá bom? Mas sentir o cheiro de bolo, pode ir lá ver que provavelmente seu bolo já vai estar assado.
Deixei meu bolinho aqui esfriando por aproximadamente uns 15 minutinhos. Agora eu vou passar a faca por toda a lateral do bolo. Dá uma leve sacudida para certificar que ele tá bem soltinho. Coloca um prato aqui e desenforma. E olha só que massa mais linda que ela fica, ó, super fofinha. Com uma faca de serra grande, que vai ficar mais fácil para você cortar, a gente vai cortar essa massa em 3 discos, tá? Cortei então aqui os meus 3 discos, e aí você aguarda uns 15 a 20 minutinhos para você desenformar o bolo. Porém, para cortar, o ideal é que você espere ele esfriar completamente. Eu aqui não esperei ele esfriar, ele ainda tá morninho, e aí é mais fácil da massa esfarelar. Se você esperar ela esfriar completamente, aí é mais difícil dela ficar esfarelenta, tá? Eu vou montar o bolo na mesma assadeira que eu assei a massa. Vou forrar aqui com saquinho plástico, deixando sobrar aqui nas laterais. Eu começo então colocando o primeiro disco e vou ajeitando o saquinho aqui para ficar bem justinho na lateral da assadeira. Para umedecer o bolo, eu vou utilizar essa caldinha, que é bem simples, de água filtrada, leite condensado e leite ninho, que é só misturar tudo. Eu vou deixar as quantidades na descrição do vídeo, tá? Aqui eu já tenho o meu recheio totalmente frio. A hora que você tira ele da geladeira, ele tá numa consistência mais firme. Mas aí é só você misturar bem com a colher que ele volta, ó, a ficar bem lisinho e cremoso novamente. Olha só que maravilhoso que é esse creme, gente. Então agora eu vou colocar uma camada do recheio. E vou espalhar aqui com a colher. Venho com o segundo disco de massa, faço uma leve pressão para a massa aderir aqui ao creme e umedeço com um pouquinho mais de calda. E agora finalizo com mais recheio. E agora para finalizar, vou colocar o último disco de massa, e aí eu já vou umedecer ele aqui, ó, antes de colocar no bolo, ó. E agora é só colocar aqui por cima, dar uma leve pressionada. Agora é só embalar bem, vou passar papel filme aqui e levo para a geladeira, de preferência de um dia para o outro, para que tudo fique bem firminho, para em seguida a gente decorar. Vou fazer aqui agora a cobertura de chocolate. Eu coloquei aqui na panela chocolate em pó 50%, açúcar refinado. Vou adicionar manteiga, também pode ser margarina, e leite. E agora é só ir mexendo até que tudo se dissolva e forme aqui uma caldinha. E assim que ferver, você já pode desligar essa cobertura do fogo, ela vai ficar assim, ó, nessa consistência. Enquanto a minha calda de chocolate esfria um pouquinho, eu vou começar aqui a preparar o merengue suíço. Vou colocar na panela açúcar refinado e claras. E agora eu vou mexendo no fogo baixo até que esse açúcar derreta por completo, aproximadamente aí 65 graus se você tiver o termômetro. Açúcar completamente dissolvido, faz o teste, caso você não tenha o termômetro, entre os dedos você coloca um pouquinho e certifica que o açúcar se dissolveu completamente. E agora eu vou despejar aqui na tigela da batedeira. Essa tigela tem que estar totalmente limpa e seca, senão o merengue não monta. E agora é só bater com o batedor Globo em velocidade alta. Então aqui meu merengue já chegou no ponto, ó, fundo Globo aqui, ó, e ele tem que formar esse pico bem firme. Então esse aqui é o ponto que a gente já pode parar de bater ele. Então agora eu vou começar a decorar o bolo. Eu coloquei aqui ele sobre uma base de madeira, você pode colocar sobre um prato, no que você desejar. Vou retirar a assadeira. Eu gosto de passar uma espátula aqui primeiramente, para deixar ele lisinho. Aqui embaixo tem uma bailarina que vai facilitar na hora de eu espatular o bolo, mas caso você não tenha, você também consegue decorar. Então eu começo colocando
uma boa quantidade de merengue pelo bolo todo. E com a ajuda da espátula, eu começo a passar pelas laterais. Ele é um bolo bem farto de merengue, tá? Então, capricha aí na cobertura. A calda tem que entrar nessa consistência no bolo. Se você deixar ela muito tempo parada, ela vai endurecer porque o açúcar vai açucarar. E aí é só você adicionar um pouco mais de leite até ela voltar a ficar fluida assim, tá? Então agora eu começo espalhando aleatoriamente, ó, a calda sobre o merengue. Deixo cair aqui um pouco nas laterais. E com uma espátula a gente vai fazendo a mescla. Não tem uma ordem certa, é bem aleatório, tá? Você pode finalizar com mais merengue aqui por cima e fazer as mesclas com a cobertura de chocolate. Mas aqui eu vou utilizar um bico, que é o bico 1A da Wilton. E eu vou fazer uma pitanga aqui em cima para finalizar o bolo. Então eu começo pressionando, ó. Paro de apertar e puxo, pressiono, paro de apertar e saio, ó. Pressiono, paro de apertar e retiro o bico. E agora, entre eles, eu faço novamente, ó. Mais uma aqui, outra, outra e outra. Eu posso usar agora uma colherzinha de chá ou até mesmo a ponta da espátula. Coloco um pouquinho de calda de chocolate aqui na ponta e venho aqui, ó, faço esse movimento para baixo, ó. Puxo para baixo, tá vendo? Limpo e faço de novo, ó. Vem conferir comigo de pertinho a maravilha que ficou este bolo. Olha esta fatia! Gente do céu! Já tá me dando água na boca. A massa é super levinha, super saborosa. O recheio fica numa consistência excelente, firme, porém super cremoso. E esse marshmallow, gente, com essa cobertura de chocolate, não fica doce, porque o chocolate dá uma quebrada. O recheio já não é muito doce, a massa também não. Então é um bolo super equilibrado na doçura, não é enjoativo. Olha, você vai comendo, comendo, é maravilhoso. E remete, né, àquele bolo, aquele sabor de bolo de festa de antigamente. Olha, só faça que eu tenho certeza que você vai amar. Não esquece de quando fizer, compartilhar aqui comigo. E se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. E eu te espero na próxima terça-feira, às 18 horas. Um beijo e até mais!